Oi, gente, novamente. Vamos dar continuidade agora, abordando a hiperemia e os demais, né? Como choque, edema, enfim. A gente tem como conceito de hiperemia que se trata do aumento do volume sanguíneo em determinado tecido ou órgão. E aqui a gente pode fazer um- uma conexão entre um assunto anterior que era a isquemia. Porque assim, lembra que eu falei com relação à alimentação que o sangue está bastante concentrado no TGI para absorção de nutrientes. Então, assim, enquanto no TGI a gente está tendo uma hiperemia, nos demais órgãos a gente está tendo uma isquemia, por conta da redução do fluxo sanguíneo, porque o TGI está sendo preconizado. Então, assim, né, dando continuidade, foi só para fazer essa correlação, essa chave entre os dois assuntos, porque às vezes é comum cair em prova, cobrar em prova, uma correlação entre os assuntos e um exemplo, né, que aborde os dois. Então, assim, hiperemia. O conceito é esse que eu já falei para vocês, que é o aumento do volume sanguíneo num órgão, num tecido, e ela pode se dar por dois tipos. A hiperemia, ela pode ser ativa ou passiva. Peraí, só um minuto. Continuando, ela pode ser ativa ou passiva. A hiperemia ativa, ela tem como conceito que é um processo ativo, que que ele é resultado do fluxo interno tecidual aumentado devido à ação de um mediador que causa a dilatação arteriolar. Então, assim, o que é? Não entendi nada. Então, assim, a gente vai ter um mediador que vai causar vasodilatação, resultando no aumento do fluxo sanguíneo. É basicamente isso. Precisa de um mediador, vasodilatação, aumento do fluxo sanguíneo. Isso vai se dar de duas formas: de forma fisiológica e de forma patológica. De forma fisiológica, a gente tem, por exemplo, a musculatura durante o exercício, o processo da digestão que eu falei anteriormente para vocês. E como a gente já sabe, que vocês viram histologia e outras cadeiras também, histologia não, fisiologia e outras cadeiras, a vasodilatação, o mediador principal dela é o óxido nítrico. E durante esses processos, a quantidade de óxido nítrico no tecido, nos vasos, vai estar aumentada. Se está aumentada, vamos ter uma vasodilatação mais considerável, então vamos ter um aumento do fluxo sanguíneo. E patológica, nós vamos ter a inflamação aguda, que vocês também já viram na disciplina, que durante esse processo a gente vai ter vários agentes também, como o óxido nítrico e outros mediadores que vão causar a vasodilatação, aumentando o fluxo sanguíneo naquela região que ocorreu a inflamação. E com relação à passiva, é diferente, porque aqui ela ocorre sem a ação de um mediador, porque aqui ela é resultado da redução da drenagem venosa. Então, assim, na passiva, as veias elas vão ser obrigadas a aumentar a quantidade de sangue que elas comportam, porque a drenagem venosa está reduzida por algum motivo. Geralmente, isso acontece devido à insuficiência cardíaca, mas enfim, vamos lá. Então, os tipos, vamos ter localizada e sistêmica. A localizada, ela acontece apenas em um ponto específico, como, por exemplo, a obstrução durante o garrote, tá errado. É durante o garrote. Enfim, errei na digitação. Durante o garrote. Quando você coloca o garrote no braço do paciente, vai ocorrer uma obstrução temporária naquele local, então ela é localizada, para permitir a punção sanguínea, né, a punção daquele vaso. E a sistêmica, a gente vai ter a insuficiência cardíaca, como eu já havia falado anteriormente. E como, por exemplo, né, a gente vai ter na insuficiência cardíaca, a gente vai ter a hiperemia passiva no baço, a hiperemia passiva nos membros inferiores e a hiperemia passiva na insuficiência cardíaca no geral, né, que vai cometer o pulmão e o fígado. Então, eu vou explicar agora especificamente a hiperemia passiva na insuficiência cardíaca. Eu vou tentar ir explicando bem devagar, porque esse processo, esse conteúdo, ele pode ser complicado de entender. Ainda mais com a zoada, né? Enfim, qualquer coisa, se eu pausar o áudio, tiver cortes, é por conta que tá muito zoada.
Ai, meu Deus, professora. Pronto, agora que diminuiu um pouco, né? Na hiperemia passiva, na insuficiência cardíaca, a gente vai ter dois órgãos que serão bastante acometidos. O primeiro é o fígado e o segundo é o pulmão. Vamos falar primeiramente sobre o fígado, o acometimento do fígado. A gente vai ter como tópicos, né? No centro do lóbulo. A gente vai ter no centro do lóbulo a necrose hepatocitária cetrolobular, a estasia sinusoidal e o aspecto morfológico do noz moscada, que a gente consegue visualizar nessa imagem que tem a peça macroscópica. E na periferia do lóbulo, a gente vai ter a degeneração hidrópica ou esteatose. E como é que isso acontece? Vamos tentar explicar devagar. Na insuficiência cardíaca, ela pode ocorrer tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Se essa insuficiência cardíaca acontecer do lado direito do pulmão, então o sangue ele não está conseguindo retornar pro coração. Se essa insuficiência acontecer do lado direito do coração, é porque o sangue não está retornando pro coração para sofrer todo o processo que deve acontecer, né? Então, se ele não está retornando, ele está ficando preso nos órgãos periféricos, como por exemplo o fígado, como por exemplo o fígado. Então, nesse processo, ele vai acontecer pela insuficiência cardíaca ou pela cirrose hepática. Vamos abordar agora especificamente a insuficiência cardíaca. Assim, vai ocorrer a retenção de sangue nas veias e especialmente na veia central do fígado, que é a veia cetrolobular. Vocês conseguem visualizar na imagem histológica que tem uma setinha e tem veia cetrolobular dilatada. Então, vamos lá. O acúmulo do sangue nesse órgão vai prejudicar o funcionamento das células, porque assim, se o sangue chega, ele tem que sair e isso tem que acontecer de forma contínua. O sangue não pode ficar parado no órgão, no órgão, né? Então, assim, como resultado disso, as células elas vão ter dificuldade em produzir a energia que é necessária para elas sobreviverem. E a falta de oxigênio nessa região vai fazer com que ocorra a morte celular. Porque não está chegando sangue, não está chegando a oxigenação necessária, não está chegando o nutriente necessário, não está chegando nada. Então, morte celular. Com isso, a gente já abordou a necrose hepatocitária cetrolobular. Enfim, continuando. Então, isso significa que as células do centro do lóbulo, elas vão morrer e elas vão ser mais afetadas porque são elas que estão em contato direto com essa veia. E vão sofrer ainda mais porque não está chegando sangue oxigenado. É basicamente isso. Na periferia do lóbulo, mais para vocês, se vocês visualizarem na imagem, tem a setinha, tem a periferia do lóbulo, hepatócitos preservados. Então, na periferia do lóbulo, as células elas ficam mais distantes do centro. Com isso, elas ainda vão receber uma certa quantidade de sangue oxigenado, mesmo que pouca. Mas, e por isso, elas não vão sofrer tanto com a falta de oxigênio quanto as veias cetrolobulares. As veias não, as células cetrolobulares. Então, assim, elas vão receber ainda uma certa quantidade de sangue oxigenado, mas não vai ser o suficiente para manter as suas funções. Por isso, elas tendem a sofrer degeneração hidrópica ou esteatose, que vocês já viram também esse assunto e sabem por que acontece, devido à falta de oxigênio. Então, é basicamente isso, nesse processo do acometimento do fígado pela insuficiência cardíaca do lado direito. Agora, falando da insuficiência cardíaca do lado esquerdo, a gente vai ter o acometimento dos pulmões. Dos pulmões, não, do pulmão. Do pulmão. Porque assim, vamos primeiro especificar, né? A gente vai ter a presença de células cardíacas e vamos ter o pulmão com uma consistência aumentada, o espaço entre os alvéolos vai estar mais dilatado e vamos ter a presença também de fibrose. E agora explicando de forma mais
detalhada e devagar. É, quando essa insuficiência ocorre do lado esquerdo, é porque o coração ele não está conseguindo bombear o sangue do pulmão para o restante do corpo, naquele processo que você já conhece, né? De forma mais direta. E isso vai fazer com que o sangue ele se acumule no pulmão, causando essa congestão pulmonar, que esse processo também é chamado de congestão. Isso pode causar sintomas como falta de ar, e o edema pulmonar também. Esqueci de colocar isso no slide. Então, assim, se o sangue está retido aqui, com o tempo, isso acontecendo de forma contínua, né? Com o tempo, os macrófagos, eles tendem a fagocitar a pedaços dessas hemácias que estão ali presas. Isso vai causar como vocês estão vendo aqui na imagem, o acúmulo do pigmento, né? Causando a hemosiderina intraalveolar. Tem a foto aqui com um aumento maior e uma de menor aumento para vocês visualizarem isso. E esses macrófagos que fagocitaram essas partes da hemácia, eles vão ser conhecidos como células cardíacas. Isso é algo bem específico desse processo de insuficiência cardíaca. Acredito que também é bem fácil de cair em prova, porque é algo característico, sabe, desse processo. Ai, zoada. Bom, eu acredito que é basicamente isso. Eu tentei explicar de forma detalhada e devagarzinho para que vocês não se confundissem. Qualquer dúvida também pode me mandar mensagem, falar comigo no WhatsApp, enfim, é bem tranquilo. Acho que foi, deu para explicar esses dois processos com relação à hiperemia. Eu acho muito importante vocês focarem nessa parte, porque eu paguei com Davi, né? Mas eu acho que é um dos tópicos principais de cair em prova. E que foi questão de prova de Davi também no período passado. Bom, agora com relação ao infarto, esse assunto é bem mais tranquilo. A gente tem como conceito que o infarto é uma área de necrose circunscrita, devido à isquemia prolongada causada por oclusão do suprimento arterial ou venoso em determinado tecido. Como vocês viram anteriormente, eu já expliquei, a isquemia tem aqueles três tipos: relativa temporária, relativa não, absoluta temporária e persistente. Se a isquemia for persistente durante muito tempo, que no caso seria a prolongada, vamos ter o infarto por conta que essas células vão morrer sem o sangue necessário para a sobrevivência delas. Eita, falei muito rápido. E sem o sangue que é necessário para a sua sobrevivência. Então, assim, como causas, a gente vai ter trombos e êmbolos na circulação arterial, que interrompeu o fluxo sanguíneo, vasoespasmos, que podem colabar o vaso, que eu já falei anteriormente, compressão do vaso por tumor, que sofreu metástase ou que está crescendo bastante. Enfim, qualquer coisa que interrompa de forma total e prolongada o fluxo sanguíneo de um determinado tecido. Eu gosto desse assunto porque ele dá para você associar. Você não precisa tanto decorar termos ou coisas. Ele é mais de você associar e você realmente entender como que ele funciona. Por isso que eu acho que ele é um pouco mais tranquilo, apesar de ser bem denso e bem trabalhoso, né? Digamos assim, porque ele é muita coisa. Então, quanto à classificação, a gente vai ter o infarto vermelho ou hemorrágico e o infarto anêmico ou branco. Com relação ao infarto vermelho ou hemorrágico, ele vai acontecer em órgãos com estroma frouxo, com irrigação dupla ou com rica circulação colateral, como por exemplo no pulmão e no intestino delgado. Isso vai acontecer nesses órgãos para garantir a reperfusão, porque como se fosse uma tentativa, literalmente uma tentativa do tecido saudável salvar a parte daquele órgão que está sofrendo com o processo de isquemia. Então, assim, explicando de forma mais detalhada, né? Quando um órgão, como por exemplo o, o pulmão, né? Vamos para o pulmão. O pulmão, ele está sofrendo uma isquemia,
Uma pessoa que é saudável, dependendo do processo da isquemia, né? Ela vai conseguir se recuperar, ela vai conseguir se recuperar porque a área saudável desse órgão vai conseguir jogar sangue para a área que está sofrendo a obstrução, na área que tá sem o fluxo sanguíneo. E a área saudável, ela faz isso na tentativa de recuperar, né, levando sangue para essas células que estão sofrendo com esse processo de isquemia. Então, assim, se a pessoa é saudável, esse processo tende a acontecer de uma forma satisfatória, que vai dar tudo certo. Contudo, no entanto, todavia, em situações que há complicações prévias nesse indivíduo, por exemplo, se ele é tabagista, se ele tem insuficiência cardíaca, isso não vai acontecer de forma satisfatória, e outros processos também, outras patologias que possam interferir. Então, assim, nessa parte, esse processo ele não vai ocorrer com sucesso. Com isso, as células elas vão ficar em isquemia por muito tempo, vão evoluir para hipóxia grave e posteriormente a necrose. É basicamente isso no infarto vermelho. Então, assim, é chamado de infarto vermelho, literalmente, porque a área saudável joga sangue na área que está sofrendo isquemia para tentar salvar, e isso faz com que esse órgão fique rico em sangue, digamos assim. E o infarto branco anêmico vai ocorrer em órgãos sólidos, com circulação arterial terminal, porque assim, são, são órgãos em que a área saudável ela não tem como realizar essa tentativa de salvar a área necrótica, porque a circulação desse órgão não é muito rica. Então não tem esse grande aporte sanguíneo. Aí, como exemplo, a gente tem o coração, o baço, e o rim, como está aqui na imagem. Bom, agora com relação ao edema. A gente tem como conceito de edema que é o líquido que está elevado nos espaços intersticiais ou em cavidades. É por isso que a nomenclatura do edema ela sempre vai estar relacionada com hidro, que é líquido, né? E o sufixo relacionado com a cavidade que esse líquido está acumulado. Que esse líquido está acumulado. Por exemplo, a gente pode ter hidrotórax, hidrocefalia, enfim, é basicamente hidro e a cavidade. E esse líquido aumentado no intestino, ele pode ser de dois tipos. Como a gente já viu em inflamações, ele pode ser um transudato ou exudato. O transudato, ele é típico de distúrbios circulatórios, porque ele tem uma pouca quantidade de proteínas. E ele vai ter pouca proteína porque nesse ponto o endotélio ele vai trabalhar, ele vai funcionar como se fosse um filtro que vai reter essas proteínas dentro do vaso. Então a gente vai ter basicamente é, esse esse edema formado por líquido puramente líquido, sem proteínas, se vocês entenderam. E o exudato, ele é típico de processos inflamatórios, porque ele vai ser rico em proteínas. Vocês já viram também por que isso acontece lá no assunto de inflamações agudas. Então, assim, primeiro a gente precisa entender o evento normal do nosso sistema fisiológico, para poder entender a continuação, né? Normalmente, a gente vai ter as forças de Starling. Essas forças, elas vão trabalhar, digamos assim, fazendo um equilíbrio entre o líquido, tanto o líquido do vaso sanguíneo e o líquido do intestino. Tem que ter esse equilíbrio. Para fazer isso, a gente vai ter a pressão hidrostática, que empurra o líquido de fora dos vasos em direção ao intestino. E o contrário é feito pela pressão osmótica. A pressão osmótica, ela vai depender de proteínas e ela vai trabalhar retirando o líquido do intestino para dentro dos vasos. Então, por exemplo, ela depende de proteínas como, por exemplo, a albumina. Vocês também já viram sobre isso.
Então, esse processo, uma coloca para o interstício, a outra coloca para o vaso, e isso dá de forma contínua. Com relação ao líquido que sai pelo trabalho da pressão hidrostática, cerca de apenas 85% deles, vocês conseguem visualizar aqui na imagem, apenas 85% retorna para dentro do vaso, porque os outros 15% eles vão ser removidos, eles vão ser retirados, digamos assim, pelos vasos do sistema linfático, que vai eliminar esse excesso de líquido no intestino. Então, é basicamente isso. Pressão hidrostática, pressão osmótica, vasos linfáticos, a albumina, que está trabalhando ali junto com a pressão osmótica. Isso se dando de forma satisfatória, não vamos ter edemas formados. Agora, vamos falar se isso não acontecer de forma satisfatória. Se isso não acontecer como deve ser, aí nós iremos ter o edema. O edema, ele pode acontecer por todos esses fatores que estão aí listados, assim, é muita coisa. Pressão hidrostática elevada, vai causar pressão hidrostática elevada. A pressão hidrostática é quem faz o quê? É quem vai tirar não, né? Empurrar o líquido do vaso para o intestino. Se essa pressão hidrostática está elevada, isso vai se dar de forma contínua, então vamos ter a maior quantidade de líquido no intestino, causando edema. Pressão osmótica, que também é a pressão oncótica, é a mesma coisa, reduzida. Então, assim, quem é a pressão oncótica? É a pressão que retira o líquido do intestino e coloca para o vaso. Se ela está reduzida, então o líquido vai se acumular no intestino. O aumento da permeabilidade vascular, isso acontece como, por exemplo, inflamações agudas, onde os vasos eles vão se tornar mais permeáveis para que ocorra a diapedese das células, enfim. Para que ocorra esse processo, então, vamos ter mais líquido entrando para o intestino, consequentemente, edema. Por conta de obstrução vascular, exemplo, isso aqui é mais relacionado com os vasos linfáticos, porque, como eu falei, 15% quem retira é os vasos linfáticos. Se eles estão obstruídos, como, por exemplo, por um câncer, por esse agente etiológico da filariose, então esses 15% vão continuar no intestino e causar edema. Ou retenção de sódio e água, se isso vai ser especialmente significativo em pacientes que têm insuficiência renal. Se os rins não estão trabalhando corretamente, então não vai ter esse processo de remoção adequado do sódio da água, então vai se acumular no intestino causando edema. Por isso que um dos sinais clínicos mais importantes é esse da imagem ao lado, que é chamado de sinal de cacifo. Basicamente, o paciente tem uma edema nos membros inferiores ou nos outros membros, mas é mais frequente nos membros inferiores. Você aperta e quando você aperta esse tecido, a pele, ela não retorna, ela permanece marcada. Então, isso é característico do edema, né? E geralmente está associado com insuficiência cardíaca, que vocês já viram anteriormente sobre. Deixa eu ver, acho que Acho que é isso. Na pressão hidrostática elevada, ela pode ocorrer por trombose venosa profunda, por insuficiência cardíaca congestiva, porque o sangue não vai estar retornando, vai estar causando a pressão naqueles vasos, então o líquido tende a sair para o intestino. Na trombose venosa profunda, o coágulo ele vai obstruir a circulação naquela veia afetada, geralmente veia da perna, como eu falei para vocês, e também tem na imagem para ressaltar esse ponto. Como resultado disso, o sangue ele não vai circular corretamente nessa área. E essa congestão, né, na rede venosa vai fazer com que se acumule sangue, aumente a pressão hidrostática do vaso, o líquido saia para o intestino e cause inchaço. Então, assim, é basicamente esses processos que estão aí listados, todos eles vão interferir ou com a pressão hidrostática ou com a pressão osmótica, né? Também com a permeabilidade vascular, obstrução que eu já falei para vocês e a retenção do sódio de água. Bom, com relação
as hemorragias. A gente tem como conceito de hemorragia que são. Eita, não editei. Agora que eu percebi. Ah, não, tá certo. Hemorragias são caracterizadas pela. É caracterizada, né? Pela saída de sangue do compartimento vascular ou das câmaras cardíacas para o meio externo, é, interstício ou cavidades. Eu tinha lido saída do sangue e não parei para refletir no restante da frase. Mas enfim, tá certo o conceito. É a saída do sangue dentro do vaso. O sangue ele foi feito para ficar dentro do vaso. Então, quando ele sai para cavidades externas ou até mesmo internas, então vamos ter a hemorragia acontecendo. Por isso que nós temos a classificação. Elas podem ser classificadas em hemorragias internas ou hemorragias internas e também vamos ter a etiologia. Nesse caso, da etiologia, as hemorragias elas podem acontecer por lesão na parede vascular. Isso é muito comum quando a gente tem a ruptura do vaso por geralmente por algum trauma, vai ter essa ruptura do vaso, vai provocar hemorragia, consequentemente, se o vaso não está seguindo todo o processo que ele deve ser, toda aquela maquinária, então, hemorragia, se ele foi danificado. Também aneurisma, por exemplo, eu lembrei agora, quando ele se rompe, a gente vai ter uma hemorragia, porque houve essa ruptura do vaso, alterações da coagulação do sangue. Isso está bastante relacionado com processos que são congênitos mesmo do indivíduo. Se o indivíduo não tem fatores que são importantes para o processo da coagulação, fatores que estão relacionados com a cascata de coagulação, se ele tem uma deficiência desses fatores, então o processo de formação de um tampão hemostásico não vai ser satisfatório e, consequentemente, ocorrerá hemorragia. Também vamos ter alterações plaquetárias, que também pode dar origem à hemorragia, como, por exemplo, a trombocitopenia, que está relacionado com a quantidade de plaquetas. Então, assim, qualquer coisa que altere a quantidade de plaquetas, geralmente tende a ocorrer por conta de medicamentos que interfiram com essas plaquetas ou a trombocitopatias. Nesse ponto, a gente vai estar relacionado com alterações na morfologia ou até mesmo na função dessas plaquetas. E o que geralmente vai impactar, vai causar isso, também podem ser fármacos, podem ser situações congênitas, né, do indivíduo. Eu acredito que é basicamente isso nessa parte. Bom, agora com relação às nomenclaturas da hemorragia. A gente vai ter a petequia e a púrpura. Petequia são pequenininhas áreas de hemorragias até 3 milímetros, que geralmente está relacionado com problemas na quantidade de plaquetas, quantidade e qualidade. Então, trombocitopenia ou trombocitopatia. São esses pontinhos mais pequenininhos que vocês conseguem visualizar na imagem. São bem pequenininhos mesmo, e isso que vai diferenciar eles da púrpura e dos outros, né? Geralmente vai ocorrer quando a pessoa tem intoxicação com algum medicamento, algum processo inflamatório, assim. Varia de indivíduo, mas geralmente está relacionado com as plaquetas. Aí teremos a púrpura, que é uma lesão superficial, geralmente na pele, pode não atingir 1 centímetro, e forma-se à medida que a hemorragia ela vai aumentando. Então, assim, a gente consegue ver, conforme o conceito, que ela é bem diferente da petequia. É, e se a gente não se atentar a isso, a gente pode confundir também, foi questão de prova, se eu não me engano, com relação a esse tamanho, de 3 milímetros e 1 centímetro. A gente vai ter a equimose e o hematoma. Zoada. A equimose é uma hemorragia que parece como mancha, azul ou arroxeada, mais extensa que a púrpura, porque o sangue venoso ele está aprisionado nesse tecido, nesse local. A gente chama popularmente de tá roxo, tá com a perna tá roxo,
um ronchão e coisas assim. Então, esse é a equimose. O hematoma, ele vai ocorrer com o sangue, ele se acumula em um tecido, em uma cavidade. Quando o sangue ele se acumula, e vai ocorrer, geralmente ele ocorre devido a uma pancada muito forte que fez com que se formasse esse tumor de sangue, literalmente. A gente conhece também no popular como galo, tá com um galo na cabeça, porque a criança caiu, bateu a cabeça e formou um galo. Isso é um acúmulo de sangue nesse tecido. Aí a gente vai ter mais dois tópicos, né? Que são hemorragias, quando elas acontecem em cavidades pré-formadas. Elas vão ter também. A nomenclatura delas está relacionada com o hemo, de sangue, e o sufixo está relacionado com aquela cavidade, como por exemplo, hemotórax, hemopericárdio, que quando essa hemorragia acontece no pericárdio. E com relação à exteriorização do sangue por orifícios corpóreos. Complicado. A gente tem a hemoptíase, são termos que vocês estão vendo agora em sêmio, acredito eu. E também estão relacionados com a patologia, porque, por exemplo, hemoptíase é quando tem a expectoração do sangue pela boca. Aí tem epistaxe também, que é quando o sangue está saindo pelo nariz. Hematúria, que é sangue na urina. Melena, que é o sangue nas fezes, com aspecto de borra de café, bastante conhecido também. Otorragia, que é quando o sangue está saindo pelos condutos auditivos. E metorragia é quando o fluxo sanguíneo menstrual, ele está sendo muito intenso, além do normal. Esses são alguns termos relacionados com a hemorragia. E por último, mas não menos importante, para finalizar esses 30 minutos já que eu percebi agora, a gente vai ter o choque, que tem como conceito que ele é caracterizado pela incapacidade do sistema circulatório de manter a pressão arterial em nível suficiente para garantir a perfusão sanguínea ao organismo, o que resulta na hipóxia generalizada. Então, assim, entendi nada. Vamos lá. Vamos explicar conforme os tipos, né? A gente tem quatro tipos de choque: o choque hipovolêmico, o choque distributivo, o choque cardiogênico e o choque obstrutivo. Vamos primeiro no hipovolêmico para seguir a ordem, né? O hipovolêmico é quando ocorre uma perda significativa, uma grande perda do volume sanguíneo do nosso corpo. Quando isso acontece, vamos voltar para o tópico anterior, como isso acontece. Quando isso acontece, o sistema circulatório ele vai ficar incapaz de manter a pressão arterial em nível suficiente para garantir os processos fisiológicos. Acho que agora deu para entender melhor o conceito e como que ele se relaciona com os tipos. Então, agora o choque distributivo. O choque distributivo ele vai acontecer devido à vasodilatação das artérias, é, devido à vasodilatação das artérias, que vai fazer com que a resistência vascular ela caia de forma abrupta. Então, assim, vasodilatação intensa nas artérias, queda da resistência vascular, consequentemente, o nosso sistema como um todo, ele não vai conseguir manter a PA em nível suficiente, em nível satisfatório. Choque cardiogênico. Esse choque, ele está relacionado com a falência, como posso usar esse termo? É, uma dificuldade, uma falência que faz com que o sangue ele não consiga bobear, com que o coração ele não consiga bobear o sangue de forma eficaz, de forma satisfatória. E se isso não acontece como deve acontecer, então novamente a gente volta para o conceito. O sistema como um todo vai estar incapacitado de manter a pressão arterial em nível suficiente para garantir os processos fisiológicos básicos. Então, assim, todos esses, eles vão se relacionar com esse conceito a partir do momento que a gente pensa, poxa, vai afetar o vaso está relacionado com o sistema como um todo, como eu falei, é como se fosse uma maquinária mesmo. Então, assim, se você atingir um ponto, o todo vai ser prejudicado. E é basicamente isso
Na parte de choque é algo mais simples e de associação. Ah, é isso. Acho que foi tudo, todos os assuntos. Eu não sei se as duas turmas estão vendo todos esses assuntos. Eu acho que a turma de Davi não está vendo a parte de choque, mas eu acredito que deu para abranger todos os assuntos, todos os tópicos relacionados a esse assunto. Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem no WhatsApp, podem falar no grupo, enfim, qualquer coisa. Se teve algum processo que vocês não entenderam, que eu falei muito rápido, que não deu para compreender, que o barulho atrapalhou, enfim, pode falar comigo e eu explico novamente no WhatsApp ou presencialmente mesmo. Enfim, qualquer coisa, estou à disposição. E obrigado pela paciência de assistir esses quase 40 minutos só na parte 2. E muito boa sorte na prova. Obrigada.